De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei, privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Graça e paz a todos vocês. Deus os abençoe abundantemente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder retornar aqui a estar ministrando essa palavra muito importante aos vossos corações, palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o vosso elevo espiritual. Bom estarmos juntos. Eu quero falar nesta oportunidade sobre o papel influenciador dos pais. Até porque a Bíblia Sagrada ela diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6: ensina o menino no caminho que se deva andar, e quando grande for dele não se desviará. Então, ensinar a criança no caminho que se deve andar, e quando grande for dele não se desviará. Aí entra o papel influenciador dos pais. Eu vou basear a minha homilia no livro de Esther. Esther, ela tem por nome Judeu Hadassah, e ela recebe o nome de Esther. A história de Esther ela é muito linda. Este livro é escrito no 6º século antes de Cristo. Se vocês observar bem o capítulo 2 do livro de Esther, versículo 1 ao versículo 14, nós vemos a busca pela sucessora de Vasti. Vasti era a esposa do rei, e Vasti ela desobedeceu ao rei quando o rei a chamou para adentrar a ele, e Vasti desobedeceu. Aí veio a procura de uma sucessora para o lugar de Vasti. Porém, o nosso foco neste momento não é a sucessão de Vasti, mas sim o papel influenciador dos pais. Mas o capítulo 2, versículo 1 a 14, uma busca pela sucessora de Vasti. Versículo 15 ao versículo 18, nós vemos que Esther se torna rainha. Versículo 19 e 20, nós vemos que Esther livra seu povo, os judeus. E o versículo 21 a 23, Mardoqueu salva a vida do rei. Ler a Bíblia Sagrada é muito importante. É como aquele repórter que perguntou para George Miller o que ele gostaria de fazer ainda. Ele disse: ler mais a Bíblia, pois conheço pouco da excelência do meu Senhor Jesus. E a leitura da Bíblia é muito importante. Veja que no capítulo 2, versículo 10 do livro de Esther está escrito: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Mardoqueu aqui, ele era
o tio de Esther. E ele orientou a ela que não fizesse a declaração de quem era ela e de que povo ela pertencia, porque ela estava dentro do palácio. E dentro do palácio, as mais belas mulheres iriam ser escolhidas para poder compor lá o harém do rei Assuero. E observe que aqui nós vemos um retrato muito importante da influência dos pais. Pode não ser pai biológico, mas pai adotivo não deixa de ser pai. Porque pai, mãe, não são aqueles que colocam no mundo, mas aqueles que criam, que educam, que orientam. Veja que os pais têm muita importância na educação dos filhos. Quando um pai diz para o filho, não faça isso. Quando uma mãe diz para o filho ou a filha, não faça aquilo, e eles fazem, o exemplo vai falar muito mais alto do que as próprias palavras deles. Então veja que os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores para as crianças. E nós devemos ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus. Isso é um dos objetivos da nossa exposição. Ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana. E nós vemos aqui a importância da responsabilidade paterna. Você que é pai, você que é mãe, você tem responsabilidade. Responsabilidade paterna. Porque aqui você vai apresentar o perfil da família de Deus às pessoas. As pessoas vão visualizar-te, vão ver o seu procedimento, como é a tua família. E aí você vai apresentar esse perfil. Que perfil você vai apresentar para essa sociedade corrupta? Qual é o perfil? Veja que o capítulo 2, versículos 5 e 6 diz e o versículo 7, depois eu vou pular para o 20. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Olha aí que interessante, homem benjamita, Mardoqueu, e que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de parecer e formosura à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha, por sua filha. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, porque Mardoqueu lhe ordenara. Porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Então veja bem que a pessoa que é obediente aos ensinamentos, esta pessoa ela tem êxito na sua vida. E a Bíblia diz que é importante obedecer pai e mãe, para que se prolongue o que? Se prolongue os teus dias de vida sobre a terra. E vá tudo bem, viva muitos anos. É um mandamento com promessa. Então nós vemos que ensinando os filhos a obedecer a Deus, isso é muito importante. Quer êxito na tua vida, quer êxito no meio da tua família, ensina o teu filho, ensina a tua filha a obedecer a Deus. Se desprenda das religiões.
Se a religião fosse boa, o mundo seria mil maravilha. Porque o que não falta na face dessa terra é religião. E em nome da religião as pessoas se ferem, digladiam, se ofendem, criam inimizade. A religião é como uma canoa furada, ela vai encher-se de água e vai afundar. Mas Jesus Cristo é a solução para o ser humano, é a solução para a humanidade. Veja que em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6 está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Observe que são palavras do Senhor que tem que ser atadas junto ao coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Inculcará em teus filhos, que é, as ensinarás a teus filhos. Então, ensinando os filhos a obedecer quem? A obedecer a Deus. E é muito importante isso, meu irmão. Você ensinar o seu filho, ensinar a sua filha a obedecer a Deus. A educação, ela vem de casa, ela vem de berço. A escola, ela só transmite ensinamento, só transmite conhecimento. Mas a educação é o pai, é a mãe quem tem que outorgar a seus filhos. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite, um muito obrigado, com licença. Isso é muito importante. Então, ensinando os filhos a obedecer a Deus é um dos pontos fundamentais da nossa exposição. Mas nós temos aqui no Salmo 34, verso 8 ao verso 11, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Nós encontramos que ensinando os filhos no temor do Senhor é dever do pai, é dever da mãe. Tanto é verdade que o próprio Salomão ele deixou bem claro, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13: de tudo que se tem ouvido é o fim, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Importante guardar os mandamentos do Senhor no bojo do teu coração, conforme está no Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você recebe ensinamento com qualidade, você ata junto ao teu coração. Mas nós vemos ainda em Provérbios o dever de ouvir as instruções dos pais. É importante você que é filho, é importante você que é filha, parar para ouvir as orientações do teu pai, parar para ouvir as orientações de tua mãe. Tem muitos filhos, muitas filhas que quebram a cara porque não para ouvir as orientações do pai, as orientações de sua mãe, acha que já são dono de si próprio, acaba se enredando por caminho completamente perigoso, e lá na frente vem o que? Vem uma sentença sofredora. E isso é muito complicado. Olha aqui, Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diademas graciosos em tua cabeça e colares ao teu pescoço.
Veja que o dever de ouvir as instruções dos pais. Tem muitos filhos que acabam sofrendo no futuro, por quê? Porque eles não param para ouvir os conselhos de seus pais. Acabam se enredando por caminhos errados, se envolvendo com pessoas que não deveriam se envolver e acabam antecipando a sua própria queda, a sua própria morte. E esse é um perigo muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, minha irmã, para não entrar nesse caminho. E tem muita gente que está entrando nesse caminho. Um caminho perigosíssimo. E nós precisamos nos ater com Deus e com a sua palavra. Nos ater com Deus e com a sua palavra. Então observe que Provérbios 22, versículo 6, instruindo os filhos no caminho do Senhor. É dever do pai, é dever da mãe, um pai que não tem tempo para seu filho, uma mãe que não tem tempo para sua filha, precisa arrumar tempo. Nós estamos numa era chamada avanço tecnológico, onde muitos pais e muitas mães estão se deixando levar por esse avanço tecnológico que não sai do bendito celular, do iPod, do iPad. E não acompanha o crescimento do seu filho, o crescimento da sua filha, não acompanha o crescimento deles, não se assenta para dialogar com eles, não procura saber o que eles estão vendo através da internet, da rede social, não procura saber quem são os amigos dele, os amigos dela. Estão deixando eles crescer um tanto à vontade. E infelizmente estão caindo no perigo que esse mundo constantemente apresenta. Os laços malignos que o mundo constantemente apresenta. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que coisa impressionante, educar a criança no caminho que se deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Então é instruindo os filhos no caminho do Senhor. Na sequência ainda na nossa homilia, nós vemos o dever de disciplinar os filhos. Porque um pai que ama, corrige. Uma mãe que ama, corrige. Um pai e uma mãe que ama não deixa o filho fazer o que quer. Não mima o seu filho, não mima a sua filha. Porque o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele nos ama e nem por isso Ele deixa de nos corrigir. A própria palavra diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Se o pai, se a mãe ama seus filhos, vai corrigi-lo quando eles começarem a entrar por caminho errado. Vai corrigi-los, vai chamá-los à responsabilidade. E isso é muito importante, chamá-los à responsabilidade, ao compromisso de estar cada vez mais firmes no caminho do Senhor. Porque alguns filhos estão entrando por caminhos errados aí, estão perdendo o seu caminho, estão se distanciando da casa de Deus, e isso é um perigo muito grande. E nós precisamos ensinar à luz da palavra de Deus. Tanto é verdade que Provérbios 23, versículo 13 e 14, nos revela: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Sabe o que isso representa? Correção. Nenhum político tem autoridade para tecer princípios de como você deva educar o seu filho. Não. O que não pode é espancar. O que não pode é maltratar. Mas corrigir, às vezes ter que usar a vara
para fustigar, para poder dar uma correção, isso não mata ninguém. Eu mesmo comecei a trabalhar com meus 14 anos de idade. Esses políticos criaram leis que criança hoje não pode começar a trabalhar cedo. Dizem que tem que ficar na escola. E muitos estão aí se perdendo nesse mundo, com pessoas que não deveriam andar, entrando por caminhos de vícios, o que é um perigo constante. Agora, o correto é a orientação, é o dever de disciplinar, trazer o seu filho sobre correção. Trazer seu filho, trazer sua filha sobre correção. E isso é importante, porque você ama, então quem ama vai corrigir. Não vai deixar que o malandro venha fazer do seu filho, da sua filha, o que eles querem. Entenda uma coisa, pais ausentes são traficantes presentes. Sim, uma mãe ausente, um pai ausente, você vai permitir que uma pessoa de má índole, com projetos malignos, se aproxime da criança e comece a levar essa criança para o caminho errado. E esse é um perigo muito grande. Então nós temos também o dever de criar os filhos na doutrina de Deus. É importante você, pai, é importante você, mãe, levar teu filho, levar tua filha até a escola bíblica dominical. E ficar com ele na escola bíblica dominical, ficar com ela na escola bíblica dominical. Não é só levar e largar lá, não. Você é o exemplo maior. Observe que o apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Criar na doutrina e na admoestação do Senhor nosso Deus. Então você viu aqui 6 pontos fundamentais: ensinando os filhos a obedecer a Deus, ensinando os filhos o temor do Senhor, o dever de ouvir as instruções dos pais, instruindo os filhos no caminho do Senhor, o dever de disciplinar os filhos, o dever de criar os filhos na doutrina de Deus. E isso é importante. E nós precisamos estar sempre em oração, irmãos. Orar para que as famílias possam permanecer no centro da vontade de Deus. Muitas famílias já se perderam. Muitas famílias já se perderam. Muitos deixaram de caminhar com Deus, deixaram de frequentar as reuniões da igreja e os filhos se bandearam para lados errados. É o que aconteceu na Europa. Os pais dizendo que os filhos não davam sossego na hora do culto, os deixavam dentro de casa. E os deixando dentro de casa, o que acontecia? Eles se deixavam levar pelos programas de TV. E se deixando levar pelos programas de TV, essas crianças cresceram assistindo aqueles shows de rock, aquele mundanismo completo, e acabaram virando o quê? Roqueiros, new waves, punks, sem falar os góticos. E nós estamos vendo muitas filhas e filhos se perdendo por causa desse ensinamento maléfico que o mundo apresenta. Você quer isso para o teu filho? Você quer isso para a tua filha? Que ele tenha um futuro indecoroso, um futuro indesejável? Mas se você é pai, você ensina. Se você é mãe, você ensina. Mesmo que eles não gostem. É quando uma ferida se abre e você pega, passa aquele medicamento e aquele medicamento chega ao ponto de arder. Arde, mas vai curar. Arde, mas vai resolver o problema. Vai sarar. No momento é amargura, é choro. Dói até no coração de quem está corrigindo. Mas isso é importante para ensinar princípios. Porque a vida não é fácil. A vida é difícil. E o mundo é perigoso.
E o adversário está com seus ardis malignos por aí afora, sempre enlaçando pessoas e levando pessoas ao prejuízo. Mas você observe aqui na nossa homilia que a Esther, que se tornou rainha, ela não teve pai, ela não teve mãe. Ela não teve pai, não teve mãe. Mas o Mardoqueu resolveu adotar ela. Adotou ela. E foi cuidar dela, ensinar a ela. E aqui nós observamos que a vida de Esther é a importância de confiar em Deus. E isso é importante, porque ela demonstrou, embora você não vai encontrar dentro do livro de Esther menção acerca de Deus, Deus está atuando em todo o livro de Esther. Embora você não vai encontrar no livro de Cantares menção sobre Deus, isso não quer dizer que Deus não estava atuando. Claro que estava. Então nós vemos que a vida de Esther é a importância de confiar em Deus. Para tanto, observaremos a influência dos pais na vida dos filhos, a fim de gerar uma trajetória de vida marcada pela fé e confiança em Deus. Levar o povo a confiar no Senhor, a acreditar em Deus, a depositar em Deus a sua confiança, ensinar a buscar a Deus. Isso é importante, ser exemplo. Culto doméstico que fugiu de muitas residências, porque a televisão tem roubado o tempo dos pais com os filhos. Muitos dos filhos já pegam um prato de comida, correm para a frente da televisão. Não tem mais aquele momento em conjunto ao redor da mesa. Família tem que tomar café junto, aceitado perante a mesa da cozinha. Da mesma forma é o almoço, da mesma forma é o café da tarde, da mesma forma é o jantar. Nunca um de um lado, outro do outro lado, não. Tem que voltar ao diálogo. Hoje o bendito celular tem roubado o diálogo das famílias. Tem deixado famílias separadas. Muitos se reúnem, cada um fica preocupado em ficar olhando rede social. É importante desligar um pouco o aparelho de celular para poder voltar ao diálogo. Diálogo entre família. Pai e filho tem que conversar. Mãe e filha tem que conversar. Pais têm que conversar com seus filhos. Conversar abertamente, ensinar o que é a vida para eles. O que é o respeito ao próximo e o que é o temor a Deus. E o compromisso de se servir a Deus e não andar perambulando por esse mundo afora. Então veja que os pais são responsáveis pela educação dos filhos, não o Estado, não os políticos, mas os pais. Os pais. Os políticos que são pais são responsáveis pelos seus filhos. E nós vemos aqui vivenciando o querer de Deus. Veja que nesta homilia, vivenciando o querer de Deus, o Senhor permitiu a morte dos pais de Esther antes que ela se tornasse adulta. Com a morte deles, a menina foi adotada por seu primo Mardoqueu, que através desta atitude ficou conhecido por todos, conforme está em Esther 2, versículo 7. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença, e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Mardoqueu vai ensinar Radassa, vai ensinar os princípios da lei de Deus. Observe que ele ensinou a Esther a amar ao seu povo e propiciou a ela uma construção de identidade. Tem muitos filhos hoje que parece que não tem identidade. Essa história de ideologia de gênero, irmão, a Bíblia fala que no princípio Deus fez
macho e fêmea, homem e mulher. Não tem esse negócio de coluna do meio, não, de jeito nenhum. E nós vemos que Mardoqueu, ele propiciou a ela uma construção de identidade. Identidade. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, conforme temos o relato em Esther 2, versículo 5, havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, da tribo de Benjamim. Então veja bem que era um descendente dos judeus exilados desde a deportação feita por Nabucodonosor, conforme temos aqui no versículo 6, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, que foi a investida que o rei de Babilônia fez e levou eles cativos para o reino. Mas sendo um homem temente a Deus e inteligente, Mardoqueu, temente a Deus e inteligente. Toda pessoa temente a Deus é inteligente. Atuou seguindo a direção de Deus em sua vida e de sua família. Ele estava sempre firmado em Deus, não temendo o mal que o homem poderia fazer. Quando você está firmado em Deus, você não precisa temer as pessoas. Não, você não precisa temer as ciladas do adversário, porque maior é Deus que está contigo. Maior é Deus que está na tua vida. Tanto é verdade que o Salmo 118, verso 8 diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Olha que coisa interessante. Mas o verso 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Se você tem Deus na sua vida, você caminha seguro. Você não precisa andar assustado, com medo. Não. Você anda vigilante, é claro. A Bíblia fala: olhai, vigiai e orai. Mas quem tem Deus na vida tem paz de espírito, tem coração tranquilo. Quem tem Deus na vida tem paz de espírito, tem coração tranquilo. Então, quando nós lemos a lei em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, segundo a psicologia contemporânea, um recém-nascido começa a descobrir impressões duradouras que moldarão seu caráter por toda a vida. Este conceito já era utilizado por meio de famílias judias há muito tempo. As mães judias faziam seus bebês dormirem através da entoação de cantos que exaltavam a formosura da Torá. Cantavam hinos, cantavam a lei de Deus, e aquilo incutia dentro da mente da criança desde pequeno. Mesma forma, a mulher grávida, se começar a falar com a criança já no ventre vai ouvindo a voz e vai conhecendo a voz. Não só da própria mãe, não só do próprio pai, também de um tio, de um amigo, de uma amiga. E se você vai ninar a tua criança, vai fazê-la dormir, começar a cantar hinos, cantar salmos, cantar a lei de Deus, aquilo vai ficar impregnado dentro do coraçãozinho dela. Sim, e ela vai crescer aprendendo a palavra de Deus. Então observe que a este respeito o sábio Salomão escreveu: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, que é Provérbios 22, versículo 6. Então Mardoqueu, ele criou a filha de seu tio. Observe que Mardoqueu, ele recebeu essa responsabilidade de criar a filha de seu tio, que passou para a eternidade. Radassa, que era Esther,
para que amasse a Deus sobre todas as coisas, conforme nós temos no versículo 7. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosura, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E não fez acepção de pessoas. Criou como criou as demais filhas, como sua filha. Então veja bem, meu querido, que ele a incentivou a confiar em Deus, independente das circunstâncias. Você tem que incentivar o teu filho, tem que incentivar a tua filha a confiar em Deus, independente de qualquer situação. Veja que o cristão ele deve, através de ações e atitudes, oferecer a seus filhos um relacionamento pessoal com o Senhor desde a tenra idade. Observe que este homem, este é o bem mais precioso que os pais cristãos podem oferecer aos seus filhos: fé e confiança em Deus. Então este homem, ele ofereceu isso para Radassa, que o nome mais conhecido é Esther. Ele se preocupou em dar uma boa educação para ela e construir a ela a identidade correta. Não como esses que estão fazendo hoje em dia, que dá até medo na situação, né? Mas nós vemos, mediante a nossa homilia, que é dever dos pais criar seus filhos na casa do Senhor, instruindo-os através da palavra de Deus. Salmo 119, verso 9 diz: como, pois, poderá manter o mancebo puro o seu caminho? Observando-o segundo as tuas palavras. Agora, se não ensinar Bíblia para essas crianças, vai aprender o quê? As mentiras que são ensinadas por aí afora? Conceitos malignos do darwinismo? Aplicando o quê? O evolucionismo? O ateísmo nas pessoas? Deus, ele é um ser real, meu amigo. Deus é um ser real, minha amiga. Você crendo ou não crendo, aceitando ou não aceitando, Deus, ele é uma pessoa, ele é um ser real. E observe que é dever de quem? Dever dos pais. É dever dos pais criarem seus filhos na casa do Senhor, instruindo-os através da palavra. Então, um pai, uma mãe que não vai à igreja regularmente e não leva seus filhos, você está pecando. Por que você está pecando? Você tem que levar seu filho para a casa de Deus. Ele tem que ouvir a ministração da palavra de Deus. Tem que aprender o que é ter reverência na casa de Deus. Tem que aprender o que é ter temor de Deus. Isso é importante. E muito importante. Veja que os filhos são bênçãos na vida dos pais. E a Bíblia diz que são heranças do Senhor, conforme o Salmo 127, verso 3, que nos revela: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então observe que é responsabilidade de você, pai, você, mãe, fazer seu filho te acompanhar à igreja. Não é você ir à igreja e seu filho ficar enfurnado dentro de casa com um amiguinho, com uma amiguinha. Não. Esse negócio do teu filho, da tua filha, falar: eu vou dormir na casa da minha amiga, vou dormir na casa do meu amigo. Tome cuidado. Tome cuidado, orienta seu filho. Ele tem casa para dormir. Jamais permita, porque você não sabe o que está acontecendo lá do outro lado. Por isso que nós vemos que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por causa de pederastia. E muitos não querem mais ouvir falar de mensagens fortes como esta, porque estão defendendo o direito da ideologia de gênero. Só que a Bíblia ela não aceita isso. Provérbios, capítulo 22, versículo 15 diz: ficarão de fora os cães que são falsos obreiros, feiticeiros, idólatras, prostitutas,
os que amam e cometem a mentira. Então veja que, infelizmente, muitos estão seguindo esse caminho. Mas, infelizmente, muitos pais têm negligenciado a responsabilidade de educar. O Senhor deixa evidente em sua palavra a responsabilidade que compete aos pais de ensinar e cuidar com zelo e com perseverança seus filhos, conforme nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Veja bem que a responsabilidade dos pais é ensinar seus filhos, assentando com os filhos, ensinando e curtindo dentro da mente do coração deles a palavra de Deus. E isso é importante. Ensinar a criança no caminho em que deve andar, literalmente, significa ensinar através do exemplo. O exemplo fala muito mais do que palavras. Esther não teve seus pais para educá-la. Em compensação, o Senhor colocou em seu caminho o seu primo Mardoqueu, que, como tutor, a criou como sua filha e a ensinou a guardar as leis e a temer ao Senhor. Guardar as leis e a temer ao Senhor. Como é que você tem ensinado seu filho, meu amigo? Como é que você tem ensinado sua filha, minha amiga? A responsabilidade é grande. A Bíblia, ela diz da seguinte maneira: ensina, ou seja, a Bíblia diz que o solteiro cuide como agradar ao Senhor. O casado tem responsabilidade maior também. O solteiro, ele procura agradar ao Senhor, mas o casado é como agradar o seu cônjuge. Ei, homem, você tem que agradar a tua mulher, você tem que agradar a Deus e a tua mulher agora. Ei, mulher, você tem que agradar a Deus e agradar o teu esposo agora. E ambos têm que agradar a Deus e educar seus filhos. Os princípios cristãos. Se fosse para você casado, viver como solteirinho, solteirinha, por que você casou? O apóstolo Paulo trata desse assunto. Solteiro, cuide como agradar ao Senhor, casado e como agradar ao seu cônjuge. Porque agora você tem uma responsabilidade a mais. E quando vem os filhos, você tem que fazê-lo, acompanhar contigo para a igreja. Não é deixar eles em casa e você ir para a igreja, não. Eles têm que ir. Enquanto estiver debaixo do seu teto, da sua casa, quem manda é você que é pai, quem manda é você que é mãe. Esse negócio de filhos ficar ditando regra para pai, ficar ditando regra para mãe, onde está a sua autoridade? Onde está a sua autoridade de pai? Onde está a sua autoridade de mãe? Perdeu a autoridade? Então recupere essa autoridade. Porque senão você está infringindo as ordenanças da palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas. Deixa eu conferir aqui isso. Evangelho segundo Lucas. Capítulo de número 1. Versículo de número 50. Nós encontramos: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Então é importante ensinar a criança a temer ao Senhor desde pequena. Não é ter medo de Deus, mas saber reverenciar Deus, acatar as ordens de Deus. Tanto é que a Bíblia fala, vendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, outro ponto importante aqui, irmãos: família em primeiro lugar. Ei, só um lembrete: você já se casou. Sim, você já se casou. E esse é o lembrete. Você não pode viver como solteirinho, como solteirinha. Não. Você tem que ter o seu tempo, sim. Mas não todo o tempo somente para os amigos, para a farra, para o futebol.
Você tem esposa, você tem esposo, você tem filhos, tem filhas, você tem responsabilidade como dona do lar, como chefe do lar, você tem responsabilidade. E veja que família em primeiro lugar. A Bíblia diz: deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Sabe o que é isso? Não é virar as costas para os pais, é saber que agora você tem um compromisso de cuidar do seu cônjuge. Você tem uma família. Você tem uma família. Muitos casais estão se arrebentando por aí afora porque esquecem esses princípios. Na cultura judaica, os pais tinham papéis importantíssimos na educação dos filhos. Cabia aos pais a obrigação de transmitir os conhecimentos para os mais novos. Também era a responsabilidade dos pais encontrar um cônjuge para seus filhos. A mãe cabia ensinar suas filhas a serem obedientes e boas donas de casa. Mesmo após ficar órfã, Deus tinha planos para Esther e a colocou sobre os cuidados de Mardoqueu e, através de sua nova família, obteve conhecimento e instrução muito importantes, tanto na área cultural, psicológica e também espiritual. Mardoqueu, através de seu comprometimento e dedicação, marcou de maneira espetacular a vida de Esther, deixando para ela como legado uma história digna de ser contada para as gerações futuras. Olha que coisa linda que nós acabamos de ver aqui. Mardoqueu fez um papel importantíssimo. E nós vemos que Deus criou a família com desígnios sublimes. Portanto, é preciso investir fortemente no relacionamento familiar. E foi isto que Mardoqueu fez. Educou Esther nos caminhos do Senhor, a fim de que suas atitudes, seu senso de responsabilidade e habilidades fossem desenvolvidas para o futuro. Quão felizes são os pais que, através de sua vida, marcam de maneira louvável a vida dos seus filhos. Mardoqueu, mesmo não sendo pai natural de Esther, cumpriu com louvor sua missão, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. E quem experimenta este amor não permanece o mesmo. Por meio deste amor, Esther entendeu quem ela era em Deus e progrediu em sua vida virtuosa. A educação cristã dá direção espiritual à criança, para que ela seja apta a combater o mal e a seguir o caminho correto como revelado na palavra. Entretanto, é necessário que, desde a tenra meninice, aprecie não apenas princípios de conduta, mas também possua retidão, a qual lhe mostrará claramente a diferença entre o bem e o mal. Esta realidade acima descrita somente é possível se os pais se empenharem em fazer a sua parte. Olha que lição maravilhosa nós estamos tendo aqui. Vimos aqui o papel dos pais, como no caso de Mardoqueu, e a responsabilidade também das mães de ensinar a criança também. Mardoqueu educou ela, ensinou ela, fez ela assumir responsabilidade, papel de mulher, porque ela agora está aprendendo o que é a vida. E isso é importante que nós estamos vendo. A mãe cabe ensinar suas filhas a serem obedientes e boas donas de casa, mesmo após ficar órfã. Deus tinha um plano para Esther e a colocou sob os cuidados de quem? De Mardoqueu. E ela foi receber ensinamento de como ser boa dona de casa, obediente. Diferente de alguns nos dias atuais, não é verdade? Tanto homem como mulher. Diferente nos dias atuais. Que situação complicada nós estamos vivendo nos dias atuais. Não deveria ser dessa maneira.
Então você que me acompanha nessa homilia, veja a responsabilidade. Nós vimos até aqui, vivendo o querer de Deus, família em primeiro lugar, e isso é importante. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, família em primeiro lugar. E um outro ponto importante é: faça a diferença onde você estiver. Ande de cabeça erguida. Ande de cabeça erguida. A educação no meio do povo de Deus vai muito além do legítimo acompanhamento dos princípios religiosos. A verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos, tanto na esfera espiritual, emocional, intelectual, motivador, intelectual e comportamental. Mardoqueu foi um grande motivador na vida de Esther e mostrou a ela que, mesmo sendo órfã, mulher, membro de uma minoria étnica, escrava e religiosa, ainda assim, com a ajuda de Deus e dos conhecimentos adquiridos, ela poderia fazer a diferença. Eu tenho falado aos alunos do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida que conhecimento não ocupa espaço. É importante você estudar, é importante você conhecer a palavra de Deus, é importante você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque conhecimento não ocupa espaço. Quem lê sabe mais, está melhor preparado, articula melhor as palavras, tem mais condições nesta vida. Como recentemente, em uma reportagem que eu estava vendo, um rapaz que com sua mãe foi embora para Minas Gerais e ela educou sozinha aquele rapaz. E ele, com desejo de ser um advogado e cursar esse caminho jurídico, ser um excelente juiz, ele começou a fazer cursos e mais cursos, mas chegou a hora da faculdade e não teve o dinheiro para pagar a faculdade. Aí ele conseguiu um emprego, foi trabalhar como faxineiro dentro do fórum. E lá, trabalhando como faxineiro dentro do fórum, ele começou a dialogar com as pessoas começaram a ver que ele entendia bem de lei. E um magistrado resolveu saber quem era ele, conhecer a história dele, ver que ele havia trancado a faculdade por falta de dinheiro para pagar. E aquele magistrado entrou em contato com outros amigos magistrados e resolveram pagar o curso para ele. E ele terminou com louvor a faculdade dele. Recebeu o diploma dele, foi aprovado na OAB, fez outros cursos fora do país também, está se aprimorando cada vez mais. Tem vários diplomas já de cursos que ele fez, porque o conhecimento não ocupa espaço. E mediante o ensinamento da mãe daquele rapaz, é que ele não se debandou para o caminho errado. Ele se manteve dentro de um foco. Crescer e se tornar um grande magistrado. E isso é importante. Então você tem que fazer a diferença onde você estiver. Não é ficar olhando para fulano, beltrano, ciclano. Você tem que ser você. Caráter, identidade própria. A educação no meio do povo de Deus vai muito além do legítimo acompanhamento dos princípios religiosos. A verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos, tanto na esfera espiritual, emocional, intelectual e comportamental. E Mardoqueu foi um grande motivador na vida de Esther e mostrou a ela que, mesmo sendo órfã, mulher, membro de uma minoria étnica, escrava e religiosa, ainda assim, com a ajuda de Deus e dos conhecimentos adquiridos, ela poderia fazer a diferença. E ela fez a diferença. Então veja que Mardoqueu foi relevante na mudança da vida de Esther no cativeiro. Eles estavam dentro do cativeiro, presos, subjugados.
mas usando um poderoso instrumento, a educação, meu querido, é o caminho mais seguro de se obter alguma coisa na vida. Em outras palavras, é a educação que nos permite uma maior confiança de que alcançaremos sucesso no futuro. Mardoqueu tinha fé de que a vida de Esther poderia ser preparada para exercer com excelência o que Deus havia designado para ela. Educação. Olha, investir na educação é importante. Felizmente no nosso Brasil os professores são muito mal remunerados. Muito mal remunerados. Não só o Brasil, mas o mundo só vai melhorar através da educação. Princípios. Isso é importante. Veja que a verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos, tanto na esfera espiritual, emocional, intelectual e comportamental. Educação. Você, pai, tem responsabilidade. Você, mãe, tem responsabilidade. É a responsabilidade dos pais ensinar aos filhos o caminho em que devem andar. Sim, você tem responsabilidade, pai. Você tem responsabilidade, mãe. Cuidado com o teu mau exemplo. Dê bons exemplos para teus filhos. Dê bons exemplos. O pai diz não faça isso, mas ele faz, o filho vai seguir o mau exemplo do pai. Então, caminhando um pouco mais, nós vamos estudar sobre a responsabilidade paterna. Exercendo a responsabilidade paterna. Adotar uma criança é um gesto de amor. Tem muita criança aí entregue para adoção. E, infelizmente, as leis brasileiras dificultam também muito essa área da adoção. Mas adotar uma criança é um gesto de amor, mesmo que seja da própria família, como na história de Mardoqueu e de Esther. Como pai e educador, ele procurou ensinar Esther a viver em harmonia com o Deus de seus pais. Pelas narrativas bíblicas, percebemos o amor e o respeito que Esther demonstra por seu primo. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e a responsabilidade de educá-los é dos pais. Que, assim como Mardoqueu, possamos ensinar as leis do Senhor. Ensine as leis do Senhor a seus filhos. Ensine as leis do Senhor às suas filhas. Ensine as leis do Senhor. Bíblia. E é onde nós vemos que o cristão deve brilhar como testemunha de Cristo. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então o sal tem que salgar e a luz tem que alumiar. Veja que Esther foi totalmente envolvida pelos ensinamentos de seu primo. Ele contribuiu na educação dela, reforçando que a vida possui aspectos positivos do que negativos. Sim, a vida ela possui mais aspectos positivos do que negativos, que ela poderia ser luz mesmo em terra estrangeira. A história da educação de Esther, transmitida por seu primo, aponta grande necessidade do crente exercer sua influência no mundo, tentando evitar a degradação da sociedade, brilhando como testemunha fiel de Cristo, a começar dentro de casa. E quantos são mau exemplo no meio da família? Sempre tem uma ovelha rebelde, mas Deus conserta a ovelha rebelde. Veja que Esther, mesmo longe de sua terra e sem pais biológicos, teve o privilégio de ter um lar, teve o privilégio de ter uma família. Um lar na vida de um ser humano é de suma importância, pois é o lugar de origem das culturas, tradições, costumes, fé e ética de cada ser humano, seja no contexto mundial ou familiar.
Mardoqueu, ao adotar Esther, passou a ter a responsabilidade diante de Deus de educar Esther no caminho em que deveria andar, conforme Provérbios 22, versículo 6. Se o coração de uma criança é educada nos caminhos do Senhor, os atos da vida adulta serão admirados, porque é educada nos caminhos do Senhor. Então os atos da vida adulta serão admirados. Ou seja, vai ser uma pessoa de boa índole, porque aprendeu à luz da palavra de Deus, temor de Deus, e isso é importante. E olha que há pessoas que, mesmo não sendo evangélicas, elas estão dando muito mais exemplos do que muitos chamados evangélicos, hein? Coisa impressionante. Mas não generalizando. Não generalizando. Observe que Provérbios 20, versículo 11 diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a tua obra é pura e reta. Então é importante você cuidar bem dos teus caminhos. Como é que você está se apresentando? De que maneira? Observe que, no decorrer da nossa homilia, nós vemos que existe momento de falar e momento de se calar. Quando você lê Eclesiastes capítulo 3, você conta 28 tempos, do versículo 1 ao versículo 8. E a Bíblia fala que quem ouve sábio é. Há ocasiões em que é admirável revelarmos nossa certeza de fé em Deus, e há momentos em que é mais aconselhado aguardar outra chance. Esther aceitou o conselho de seu primo e não falou nada a respeito de seu povo. Ela estava esperando o momento certo para revelar suas origens. As palavras ditas em horas erradas podem fazer grandes estragos. Quantos matrimônios sofrem pelo perverso uso da palavra, não é verdade? Palavras colocadas em momentos errados. Nossas palavras devem promover o que? Edificação. Então a palavra que não promove edificação é perigosa. Veja que a Bíblia Sagrada, ela diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente, que é o Provérbios capítulo 10, versículo 9. O sábio rei Salomão, filho de Davi, escreveu: tempo de estar calado e tempo de falar, conforme que está ali em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Tempo para todas as coisas. Permanecer calado pode ser uma forma de relevância ou de honra. Veja que coisa. O profeta Abacuque expôs: mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra, conforme Abacuque 2, versículo 20. Salomão diz: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Provérbios 17, versículo 18. Agora resta saber, meu irmão, em que posição você se coloca. Em que posição você se coloca? Você é sábio ou você é tolo? Você cerra seus lábios para ser tido por entendido? Ou você sai falando como os 3 amigos de Jó, né? Elifaz, Bildad e Zofar ficaram 7 dias calados, mas depois começaram a falar um monte de asneira. Mas o Eliú ficou só ouvindo, e no final Eliú começou a falar e Jó começou a concordar com muitas coisas que Eliú falava. Então veja bem, irmãos, só que nenhum dos 3 amigos e nem Eliú sabia o que estava acontecendo com Jó, era só Deus. Era só Deus que deu permissão ao adversário tocar em Jó.
só para provar a fidelidade de Jó, que ele é safado daquele adversário sujo. Então, o momento de se calar é importante. O momento de não se calar também é importante. Tem momento de se calar e momento de não se calar. Mardoqueu não se calou diante da conspiração contra o rei. Não, Mardoqueu, ele não foi. Observe que Ester 2, versículo de número... Ester 2, versículo número 22 diz: e veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Observe que Mardoqueu, ele salva a vida do rei, ele livra o rei das armadilhas arquitetadas pelos seus adversários, aquele que tinha olho grande, que queria também usurpar o seu trono. Então observe, meu querido, que a Bíblia expõe que não devemos nos alegrar com a injustiça, mas regozijar com a verdade. Tem muita gente se regozijando com a injustiça, mas nós devemos nos regozijar e nos alegrar com a verdade. É o que está aqui, ó, 1 Coríntios, Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Folgar com a palavra de Deus, com a verdade, se alegre. Hoje, como nos dias de Mardoqueu, não há espaço para se calar diante do pecado. Não podemos ficar inertes na fé, que possamos sair às ruas e abrir a nossa boca para combater o pecado. Afinal, o Senhor é grandioso demais para ficar escondido dentro de um prédio. Levar Jesus às pessoas. Evangelismo pessoal é muito importante. O uso de todos os meios possíveis para levar Jesus às pessoas é muito importante. Rádio, televisão, internet, rede social. Falar do amor de Deus a tempo e fora de tempo. Declarar Jesus para as pessoas. Veja que a Bíblia é a nossa regra de fé. Devem ser abolidos quaisquer ensinamentos que não se enquadram no que está contido nela. A imoralidade cresce avassaladoramente. E nós estamos vendo aí a imoralidade crescendo. A pederastia crescendo. Derrubando os pilares estabelecidos por Deus, tais como a família. Tentaram tirar o dia dos pais para colocar como dia do cuidador. Meu irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A própria Constituição brasileira defende a família. E a Bíblia já vem afirmando isso desde o seu princípio. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, os fez. Não colou no meio, por mais que você não aceite. A Bíblia, ele nos revela que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. O homem habitar com a mulher e a mulher gerar filhos. Depois que você gerou filhos, você não precisa mais fazer tanto filho, né, irmão? Também, né? Tem gente que tem aí, viveram como os do passado, tem 9, 11, 17. Eu conheci um pastor, ainda está vivo esse pastor, a mulher dele já partiu. 17 filhos com a mesma mulher. Naquele tempo a coisa era funcionar mesmo, viu? Porque hoje em dia tem casa que não quer mais do que 2. Quanto muito, né? Mas depois que tem 3, 4 filhos, vai somente se recrear com a tua mulher, não procriar mais. Senão você não vai aguentar. Então observe que a coisa aqui é muito séria na área de ensinamento bíblico. A imoralidade está crescendo avassaladoramente, derrubando os pilares estabelecidos por Deus, tais como a família. A moral cristã é desprotegida. A decência do homem é pisoteada. O desrespeito a Deus é malévolo. Por outro lado, Satanás tem semeado muita semente de joio no meio do bom trigo do Senhor. A cada dia, novas seitas têm surgido, contaminando a essência pura do Evangelho de Cristo. A igreja deve persistir na missão de proclamar
A salvação é em Jesus Cristo, fazer que nem João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apontou para Jesus, tira o pecado do mundo. Após a conversão do apóstolo Paulo, ele não se calou mais diante do pecado, não, ele começou a denunciar o pecado. Suas verdades eram tão incisivas que os judeus heréticos de Tessalônica se queixaram, murmuraram. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, conforme está em Atos 17, versículo de número 6, se queixaram. Porque Paulo denunciava o pecado com todas as suas forças. Agora, a pregação que não apresenta o evangelho da cruz e não denuncia o pecado, irmão, não adianta. Tem alguns aí dizendo, somos inclusivos. Mas peraí, que você está aceitando o pecado, não está denunciando o pecado? Não, irmão. A Bíblia ensina a denunciar o pecado. A Bíblia ensina a denunciar o pecado. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala em Romanos 5, versículo 12, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia diz em Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Porque quem vive na prática do pecado vai ser sentenciado ao eterno esquecimento de Deus. Mas quem se curva à vontade de Deus, à palavra de Deus, esses vão herdar o que é a salvação. Então observe que uma criança criada em um ambiente cristão é capaz de ser sensível à voz do Senhor. É capaz de formar relações de amizade e de adaptar-se a situações de estresse. Que é criado num ambiente de Deus. Uma casa onde a palavra de Deus é pregada, onde os hinos são cantados, onde as pessoas se alimentam da palavra de Deus. A criança vai crescendo naquele ambiente, vai crescendo bem. Agora cresce num ambiente onde o pai, a boca é imoral, a mãe, a boca é imoral. Os irmãos aprenderam a ter a boca imoral. A criança vai crescer de imoralidade. Ela pode lá na frente se encontrar e dar coisa para a vida. Houve muitos casos assim. Mas em via de regra, precisa se ensinar a Bíblia. Você tem responsabilidade. Culto foi feito para frequentar. Vá com sua família à igreja evangélica e sente-se para participar de culto. Culto. Onde se ora, se canta hino, se ouve a pregação da palavra de Deus. Não viva entregue à pederastia ao mundo, não. Porque a Bíblia diz: ficarão de fora os que praticam tais coisas. Então veja que o cristão ele deve brilhar como testemunha de Cristo. No entanto, há momentos de se calar e momentos de não se calar. Quando houve um momento de calar, se calou. Quando houve um momento de não se calar, vamos anunciar. E nós partindo para o fechamento dessa primeira aula que estamos expondo sobre o papel influenciador dos pais, veja que aqui entra o perfil da família de Deus. Qual é o perfil da família de Deus? É a partir da família que se aprende diversos valores importantes, como afeto, consideração, ternura, cuidado, etc. A família não é só a base da sociedade, como sugere a Constituição. Ela é o alicerce do indivíduo. Que possamos tomar como exemplo a amizade entre Mardoqueu e Esther, e então demolir de dentro de nossa casa toda forma de adoração que não pertence ao Senhor. Toda forma de adoração que não pertence ao Senhor. Idolatria é pecado. A Bíblia diz: tornem-se semelhante a eles,
aqueles que o fabricam e aqueles que o adoram. Em momento nenhum Deus ensinou nós adorarmos uma imagem de escultura, seja ela de gesso, pedra, ferro, cobre, ouro, prata, arame farpado, não interessa. Idolatria é pecado. Nós temos que adorar o Deus vivo e verdadeiro. Jesus não está mais na cruz, não. Você pode até ter um crucifixo na correntinha de pescoço, mas não pode ter uma imagem pendurada nela, porque Jesus não está mais na cruz. Então, meu irmão, acorda para a vida. Saia da idolatria. Tem muita gente ainda preso na idolatria. Tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida é idolatria. Que o Senhor conserve a nossa família, assim como conservou a de Esther, de pé na sua presença, com base nos princípios inegociáveis da palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável, tem princípios. Deus tem princípios e caráter. Então é preciso alcançar o coração da criança. Observe que para alcançar o coração da criança, é necessário que você aplique a essa criança a palavra de Deus. E quando você aplica a criança a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus para essa criança vai guardar na tábua do seu coração a palavra de Deus. E vai crescer firme nos caminhos do Senhor, firme na palavra de Deus. E dela não vai se desviar. Que a palavra está impregnada lá dentro do seu coração. Então veja que é preciso alcançar o coração da criança. Com a morte dos pais de Esther, seu primo se compadece de sua história e ele a adota como uma filha natural. Com esta adoção, coube a Mardoqueu treinar e desenvolver as verdades sagradas continuamente no coração de Esther. O Senhor tinha dado uma ordem a todos os judeus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Será que estamos alcançando o coração dos nossos filhos? Alcançar as crianças no mundo de hoje é uma questão de vida ou de morte. Veja que a nossa lição, ela pede que você inculte no coração do teu filho, da tua filha, ensinamentos bíblicos, exemplos bíblicos. No mundo há grande número de influências adversas. O mundo em que habitamos jaz no maligno, diz 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Por isso é necessário ensinar e corrigir os filhos para que não caiam nos ensinamentos deste mundo mal. Na educação dos filhos, é uma hora boa para os pais levarem os seus filhos a conhecerem das verdades da palavra de Deus, das verdades bíblicas. As crianças carecem de cuidado. É imprescindível estar sempre orando por elas. Os filhos são heranças do Senhor, conforme o Salmo 127, verso 3. Outra coisa importante da nossa lição é que Esther teve seu caráter formado na infância. O saudoso pastor Antônio Gilberto diz que do 0 aos 15 anos de idade, para poder ensinar e incutir no coração das crianças o ensinamento correto, é importante. É importante que ela vai estar na melhor faixa etária de adaptação e aprendizado e vai poder desenvolver-se melhor. Então a família em diferentes épocas sempre teve a preocupação de cuidar de seus membros, este cuidado permite a criança analisar quais as condutas são adequadas e quais não são. Uma criança criada em um ambiente cristão é capaz de ser sensível à voz do Senhor. É capaz de formar relações de amizade e de adaptar-se a situações de estresse.
Veja a história de Esther, com a criação que teve. Sua beleza alcançava graça de todos quantos haviam. É o que está aqui em Esther 2, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Só Deus pode fazer isso, né? E Deus faz isso mesmo. Deus faz a pessoa ter graça aos olhos do rei. E muita graça aos olhos do rei. Deus é quem dá graça. Se não for pela graça e misericórdia de Deus, não consegue nada. Mas pela graça e misericórdia de Deus, você consegue muita coisa na sua vida. E Esther, ela obedeceu seu tio, ela colocou em prática o que ela aprendeu. E colocando em prática o que ela aprendeu, ela se desenvolveu bem e se tornou a rainha. Veja que Esther teve seu caráter formado na infância. Veja que a sua beleza, ela era exposta, as pessoas ficavam encantadas. Ela nunca se deixou levar pelo orgulho. Tem muita gente por aí fora, irmão, não tem nada na vida, mas tem um orgulho desgramado, ou orgulho desgraçado. Não tem nada. E alguns que têm, ainda se envaidecem. E há quem tem que não se envaidece. Veja que Provérbios 15, versículo 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Adiante da honra vai a humildade. Ela aprendeu o quê? Aprendeu com seu primo que Deus cuidava de seu povo. Isso é importante. Eu tenho uma mensagem relacionada a George Miller, que ele se baseia no Salmo 68, verso 5, dizendo que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Fala de cuidado, confiança em Deus. Veja que Esther não pôde sentir o amor de seus pais. Com esta perda, ela teria vários motivos para ter uma infância cheia de traumas e de complexos de rejeição. Esses traumas da infância são aquelas experiências danosas que deixam marcas. Estas marcas podem influenciar decisões, comportamentos e sentimentos ao longo da vida. Contudo, Esther não se deixou dominar por nenhum destes acontecimentos. Quando temos uma alma curada como a de Esther, as pessoas amam estar ao nosso lado. Esta cura acontece quando entregamos a nossa vida ao agir do Espírito Santo. Que possamos ter nossa família bem estruturada em seus valores cristãos. Isso é importante, que o verdadeiro propósito se cumpra em todos os segmentos, tais como religioso, social e educacional. Que lição maravilhosa nós estamos tendo aqui, falando sobre a rainha. Aqui ainda não era rainha, mas veio a se transformar em rainha. E toda essa homilia aqui que envolve o papel influenciador dos pais, está trazendo um ensinamento muito forte para que você tenha uma família saudável, uma família curada. Ame a escola bíblica dominical. Ame a escola bíblica dominical. Isso é importante. Estar juntos, isso é importante. É o que nós vemos aqui. Religioso, social e educacional.
Como educar as crianças dessa geração é a pergunta. Estamos vivendo uma geração do fast food, onde os pais, as mães quase não veem seus filhos, levam logo para a creche de manhã, já pegam à noite, pouco tem convivência com eles, são mais os cuidadores, as babás. E o papel influenciador do pai, o papel influenciador da mãe é muito importante. O mundo de hoje assombra os pais não só por causa da brutalidade, mas também decorrência dos valores em que entram em casa pela TV, internet e outros meios. Não há uma fórmula de como educar, mas psicólogos afirmam que o diálogo é sempre a melhor alternativa. A educação dos filhos não pode ser delegada à escola. A escola é para ensinar a ler e escrever. Não seja omisso à sua responsabilidade. A autoridade deve ser compartilhada entre os pais. Ambos devem exercer sua autoridade no lar. Então não adianta a gente isolar os nossos filhos do mundo, colocando-os numa bolha. Ensinar é uma luta diária para todos os pais, sem exceção. A interação entre pais e filhos tem se transformado ao longo dos anos. Hoje em dia, os pais necessitam exercer suas profissões fora do ambiente doméstico. É aí que mora o perigo. O colapso da autoridade dos pais em relação aos próprios filhos é um sério problema no mundo moderno. Que possamos pedir discernimento ao Senhor para ensinar a educar nossos filhos em seus caminhos. Eu tenho que ler conforme pede a revista, embora eu não tenha filhos. Eu gostaria de ter sido pai, né? Mas não foi da vontade de Deus, não aconteceu. Vida que segue. Vida que segue. Mas tem muitos filhos espirituais. Eu sempre falo de uma filha minha, filha adotiva. Eu a adotei. Adotei de coração, que mora em Minas Gerais. Adotei de coração. Hoje ela é casada, tem 2 filhos. O marido é dirigente de igreja. Me sinto feliz por isso. Então veja que não adianta a gente isolar nossos filhos do mundo, colocando numa bolha. Não adianta. Mas tem que ensinar os princípios. A educação dos filhos não pode ser delegada à escola, a autoridade deve ser compartilhada entre os pais. Ambos devem exercer sua autoridade no lar. Então veja, meu querido, concluindo essa lição, eu vou gravar toda a sequência dessa lição. A história da humanidade é marcada por aqueles que influenciaram suas gerações por meio da educação recebida. Esther pôde fazer toda a diferença por onde passava. Que possamos seguir os seus passos e marcar nossa trajetória exalando o bom perfume de Cristo. Esta foi a primeira lição das muitas que virão dentro do livro de Esther. Que Esther fala sobre a soberania e o poder de Deus na preservação de seu povo. E hoje nós vimos o papel influenciador dos pais. Na próxima aula eu vou deixar para vocês aí, Esther, um espelho para o cristão de hoje. Querido Deus e maravilhoso Pai, agradeço ao Senhor por esse momento, ó Deus, que passei aqui, ministrando esta aula, Senhor Deus, a esse dileto Rádio 20, internauta, e que esta ministração, essa palavra possa falar altamente a este coração, a esta vida, Pai. Que esta vida seja impactada, seja alcançada pelo poder da Tua palavra. Eu oro agradecido a Ti, meu Deus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, abundantemente, na pessoa do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja e permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe. Fique com Deus.